Você sabia que tem um rio que corre embaixo de outro rio? Já outro é tão profundo que poderia engolir um prédio inteiro facilmente. Os maiores rios do mundo guardam segredos que pouca gente imagina. E hoje vamos literalmente mergulhar neles, para entender não apenas o seu tamanho, mas o poder que esses gigantes têm de moldar a Terra e até a história da humanidade. Eu sou Nicolás Lima e te conto tudo após a vinheta. O rio Congo tem cerca de 4.700 quilômetros, mas o que realmente chama a atenção é a sua profundidade, que chega a 220 metros em certos trechos, o que é o bastante para engolir um prédio de 70 andares, tornando ele o rio mais profundo do mundo. O Congo nasce nas terras altas da África Central e corta a segunda maior floresta tropical do planeta, atrás só da Amazônia. Além disso, é uma das maiores fontes de energia hidrelétrica da África e um dos ecossistemas mais difíceis de explorar. Um fato interessante sobre esse rio é que alguns peixes que vivem nele são cegos, literalmente evoluíram sem olhos, porque vivem em pontos tão fundos que a luz nunca chega. O Mississippi Missouri forma o maior sistema fluvial da América do Norte, com cerca de 6.275 quilômetros. Ele corta os Estados Unidos de norte a sul, desde o estado de Montana até o Golfo do México. Por séculos, foi a rota principal de transporte dos Estados Unidos e ainda é vital para a agricultura e exportação. Mas o detalhe mais curioso é que o rio nunca é o mesmo. A cada ano, o curso muda um pouco, às vezes o suficiente para mover a fronteira de propriedades inteiras. Uma curiosidade é que o exército americano monitora o rio com drones e sensores para evitar que ele mude de direção e afete cidades inteiras, um fato que já aconteceu no passado. O Yangtze tem cerca de 6.300 quilômetros e corta a China de oeste a leste. Mais de 400 milhões de pessoas vivem às margens dele, sendo quase o dobro da população do Brasil. O Yangtze é um rio que move a economia chinesa, abastecendo indústrias, servindo de rota comercial e abrigando a barragem das Três Gargantas, uma das maiores usinas hidrelétricas do planeta. Mas todo esse progresso tem um custo. A poluição e o tráfego intenso acabaram com espécies únicas, como o baidi, um golfinho de água doce que foi declarado funcionalmente extinto. Um fato curioso é que em alguns trechos a densidade de navio é tão alta que o rio parece uma estrada de metal. Literalmente, há dias em que passam mais de 2.000 embarcações pelo mesmo ponto do rio. O rio Nilo tem cerca de 6.650 quilômetros e atravessa 11 países da África antes de chegar ao mar Mediterrâneo. Durante milênios, ele foi literalmente a razão do Egito existir. Quando o rio transbordava, trazia uma camada de solo fértil que tornava possível cultivar comida no meio do deserto. O Nilo definiu o calendário, a economia e até a religião. Os egípcios acreditavam que o rio era uma dádiva dos deuses, e faz sentido. Sem ele, não haveria civilização egípcia.
Uma curiosidade é que nos dias atuais o Nilo continua sendo essencial. Mais de 150 milhões de pessoas dependem dele diariamente para água, pesca e energia. O Amazonas é o gigante da América do Sul, com cerca de 6.900 quilômetros dependendo da medição. Mas o número é o que menos importa aqui. O que impressiona mesmo é o volume. Isso porque ele despeja cerca de 200 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico, mais do que a soma dos 7 maiores rios do planeta. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que existe um segundo rio logo abaixo dele. Em 2011, cientistas descobriram um rio Hansa, que corre a 4.000 metros abaixo da superfície, seguindo praticamente o mesmo caminho do Amazonas. O Hansa é lento, subterrâneo e ainda pouco estudado, mas a descoberta mostra o quanto o planeta ainda guarda surpresas. Um detalhe curioso é o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões, perto de Manaus, um dos fenômenos naturais mais impressionantes do mundo. Os dois rios correm lado a lado por quilômetros, sem se misturar por causa da diferença da temperatura e da densidade. Esses rios são mais do que paisagens, são sistemas vivos que moldaram civilizações, economias e até o clima do planeta. Agora me diz, se você pudesse conhecer um desses gigantes pessoalmente, qual você escolheria? Comenta aí embaixo e já deixa o like para fortalecer, porque aqui, curiosidade boa sempre corre solta.